Olá, turma, bom dia, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje, que é Geografia, tá? A gente vai usar o módulo 2, peguem o módulo 2 de Geografia, a partir da página 290. Nós vamos dar início ao capítulo 4, tá? Módulo 2, página 290, a partir da página 290. No capítulo 4, a gente vai ter uma ideia a respeito do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, tá? Quais foram os outros povos que tiveram influência na formação cultural, na formação física também, né, na nossa estrutura física de nós brasileiros, tá? A partir da página 290, nós temos essa imagem, certo? Que fala a respeito, o Brasil é um país com uma cultura muito diversificada, né? Ela é bem diferente, ela é bem vasta, tem a influência de muitos outros povos, então por isso essa diversificação, tá? Nós temos uma grande variedade de músicas, danças e comidas típicas herdadas de povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. E aí a gente vê essa influência dessa formação cultural nessas danças, nessas músicas, nas nossas comidas típicas, né, que são bem vastas, são bem diferentes. E aí a gente vê, até porque o nosso Brasil é um país bem grande, né? Eles costumam dizer que o tamanho, a nossa área geográfica, ela é continental, então porque ela é muito grande, não é? Então, o que acontece muitas das vezes de cultura lá no sul do Brasil, no sudeste, é bem diferente do que acontece aqui no nosso nordeste, ou no norte, ou no centro-oeste. Por conta do tamanho do nosso Brasil também, assim como os povos também que contribuem para essa formação cultural, essa mistura, essa diversificação cultural, tá? Dentro das músicas, nós temos o forró, que é original aqui, né, do nosso Brasil. Nós temos o samba, não é? Que a gente jamais pode esquecer do nosso samba, que é uma parte cultural do nosso país, muito importante, que é conhecido lá fora por conta do nosso samba. E aí vem a questão do carnaval e muitos outros também que envolvem o samba. Nós temos o sertanejo também, não é? Que é um fator cultural também muito importante, uma arte muito importante, original aqui, né, do nosso país. E assim vai se diversificando. A nossa comida, nós temos a feijoada, certo? Nós temos as comidas típicas juninas, que envolvem, né, a pamonha, a canjica, o mingau de milho. Então, tudo isso tem a ver com essa mistura, com essa miscigenação, tá certo? Bem nessa página, ainda na 290, nós temos, em diferentes lugares do Brasil, encontramos diversas manifestações culturais no nosso país, como essa que está aí entre a 290 e a 291. A gente observando assim de primeira, a gente não conhecendo, a gente pode até imaginar que essa prática cultural pode ser em outro país, não é? Mas não, ela é aqui, no nosso Brasil. Acontece lá no Mato Grosso. Essa fotografia, ela retrata uma criança participando da manifestação cultural conhecida como cavalhada, tá? Essa manifestação, ela é típica lá do Mato Grosso. E aí eles usam esses trajes bem coloridos, certo? Com esse chapéu cheio de brilho. Essa questão de ser colorido e ter brilho lembra muito a nossa aqui no nosso Maranhão, o Bumba Meu Boi, não é? A gente vê bastante essa questão também de ser bem colorido, de bastante brilho, não é? A gente pode observar isso aqui no nosso Maranhão, essas semelhanças no que diz respeito a cores e brilhos, certo? E como eu falei, essa manifestação cultural é aqui no nosso país, lá no Mato Grosso do Sul. Tá. A partir da página 292, nós temos como se formou o povo brasileiro, de que maneira que se deu essa formação do povo. Nós temos três bases, nós temos a indígena, nós temos os portugueses e os africanos. O
texto nos fala assim: o povo brasileiro se formou do encontro da miscigenação de diferentes povos. Primeiro, aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Essas são as nossas três bases, mas com o passar do tempo vieram outros povos para cá, tá? Vieram os árabes, vieram os japoneses, os chineses, certo? Vieram outros povos que também influenciaram de maneira significativa na nossa manifestação cultural, que envolve dança, alimentação e outros, tá? Mas a nossa base é essa. Os indígenas que já estavam aqui, os portugueses, por conta da colonização, e depois vieram os africanos. Depois, os imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo de formação do povo brasileiro. Tá? E assim foi acontecendo o surgimento do povo brasileiro e os seus traços e nossa cultura. Eu coloquei essa imagem aí para vocês observarem como nós podemos ver a influência, não é, nos traços da população brasileira, nos traços físicos, na fisionomia, no nariz, na orelha, não é, os diferentes traços, na cor da pele, né, a pele bem negra, bem preta, a pele bem branca, certo? Então, nós temos uma curiosidade falando assim, que os caboclos, eles são conhecidos, eles são dados esse nome pela a mistura entre os índios e os brancos. Entre índios e brancos nós chamamos de caboclos, essa mistura. E cafusos, nós chamamos essa mistura que está entre africanos e índios. Entre africanos e índios nós chamamos de cafusos. Apesar de serem minoria, também povoaram o território, principalmente nas regiões do Nordeste, tá? Mas existe bastante essa diversificação no que diz respeito aos nossos traços, tá? Como vocês podem observar nessa imagem, a gente pode ter essa ideia. Os grupos humanos desenvolveram diversas características particulares na cor da pele, cabelo, entre outros traços, certo? Então, quando a gente observa, por exemplo, né, o japonês, não nascido no Brasil, mas lá no próprio Japão mesmo, tá? A gente observa pelo traço dele, ou se ele é chinês ou coreano, a gente vai observar, a gente vai ter uma certa noção de onde ele é. A gente vai saber que ele nasceu sim, né, naquele país, ele tem traços, ele é japonês, não é? Por conta dos traços físicos dele. E quando se trata de nós, brasileiros, a gente não tem essa especificação, é brasileiro por conta dos olhos, é brasileiro por conta... Não, porque nós somos misturados, nós temos essa mistura. Nós não temos assim um traço exato para dizer que nós somos assim, né? Nós somos um povo ainda mais bonito por conta dessa miscigenação, tá? Nós temos diferentes traços. Até na nossa própria família a gente pode observar isso, né? Nós temos pessoas bem brancas, com traços diferentes do nosso, que muitas vezes nós temos um primo que é negro, nós temos um primo que é bem loiro, e aí a gente vê essa mistura na nossa própria família, essa miscigenação, tá? Ou também a gente pode ver até um primo já com os olhos, no que diz respeito aos olhos bem puxadinhos, né? Que a gente pode dizer assim, ele tem traço japonês, chinês, né? A gente vai ter essa ideia, mas não tem aquele traço exato, tá? Por conta dessa mistura, certo? A primeira influência que nós temos é a indígena. Hoje nós vamos tratar da indígena e na próxima aula a gente vai falar mais a respeito das outras. Os indígenas. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam doenças trazidas pelos portugueses, tá? E aí a gente pode ver como que se deu a diminuição do povo indígena.
nós temos estudos históricos, em fontes históricas, que nos levam a entender, a conhecer, a saber, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam cerca de 2 a 4 milhões de índios aqui no nosso Brasil. Mais lá abaixo, no texto, ele vai nos trazer uma fonte lá do IBGE do ano de 2010, que fala assim: calcula-se que a população indígena no nosso país, hoje, no tempo lá de 2010, era aproximadamente 897 pessoas. A gente pode observar o tanto que diminuiu da chegada dos portugueses para cá, de milhões, né? De 2 milhões a 4 milhões de pessoas, quando há essa estimativa, e para hoje nós temos apenas 897 dessas pessoas, dos indígenas. 1.000, né? 897 mil. Tá? A gente vê a diferença bem grande, de 2 a 4 milhões para 897 mil dessas pessoas. Mais abaixo a gente tem essa representação dessa imagem aí, que trata como é que a reação indígena com a chegada de Cabral aqui, né, no nosso país. Então, é uma obra de arte produzida, ela é chamada Descoberta do Brasil, ela foi feita em 1922 pelo artista Oscar Pereira da Silva. Então, ela retrata os indígenas observando o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, em 1500. Ela vem nos tratar, nos dar uma ideia de como foi essa reação dos indígenas. Claro que todo e qualquer, aquilo que nos é diferente, que é diferente para a gente, nos causa estranhamento. Quando os indígenas olharam os portugueses, é claro que eles se sentiram, eles acharam estranho, aquele povo todo vestido, cheio de joias e todo, chapéu e tudo, que dali causou, não é, uma certa espanto para eles, né? Um certo espanto. Como também os portugueses ao chegarem observaram os indígenas, também causou esse estranhamento, uma vez que eles estavam nus. Nessa imagem a gente pode observar que tem uns aí que estão cobertos, né? Alguns dos indígenas que estão cobertos da cintura, né? Mas o que se entende é que quando os portugueses chegaram, eles não usavam roupa alguma, eles estavam nus. Até porque isso era natural para eles, era natural que eles fazia parte da tradição, fazia parte da cultura. Eles não tinham por que se vestir, porque eles não tinham esse hábito, tá? Não tinha também acesso a tecido e tudo mais, não é? Era natural. Assim como era natural para os portugueses estarem vestidos, para eles era natural estarem nus. Porque, como eu disse, fazia parte da cultura deles, eles não viam também essa maldade em estar um ali nu perto do outro, né? E aí, com o passar do tempo, é que foi mudando. Por isso que eu falei que, olha, como os povos, eles interferem na cultura também. Tá? Porque aí os índios começaram a se vestir com o passar dos anos, começaram a usar as ferramentas dadas pelos portugueses, e aí foi colocando a cultura portuguesa de maneira bem sutil e depois se tornou significante na indígena, certo? E aí a gente vê essa imagem que trata a respeito dos dois primeiros povos que contribuíram para a formação do nosso país, tá? Eu vou deixar para vocês uma atividade bem importante, que vocês vão fazer uma pesquisa a respeito da contribuição da formação indígena na formação cultural do povo brasileiro. A contribuição indígena na formação cultural do povo brasileiro. Vocês vão fazer essa pesquisa, vão enviar para mim e será a nossa atividade, tá bom? Que vocês tenham um bom dia, fiquem bem.